Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para isso nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo num texto que está na carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Senhores, a vossos servos fazei o que for de justiça e equidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. É interessante que desde os primórdios, desde a época de Paulo e muito antes também, a gente vê isso na relação de Abraão com seus escravos. A ideia de escravo sempre existiu, ou o escravo sempre existiu, né? E não é um movimentinho qualquer que vai derrubar essa ideia hoje, né? Porque o coitado do povo, coitado de nós, né? Estamos aí à mercê de situações tão vilipendiosas, né? Situações que realmente deixam o pobre, coitado, numa situação tão deprimente, né? Você ficar dependente de uma pessoa por ser pobre, e aí você fica como escravo dele. Lá no Nordeste ainda existe, né? Aqueles que têm os seus escravos. O indivíduo chega ao ponto de dizer, olha, por ele eu faço qualquer coisa. Só porque esse cidadão é dono de um poço, e aí ele abastece, ele dá água para esse pobre coitado, dá para ele também um emprego, e com isso ele vai fincando as unhas e manipulando esse coitado. Mas ele ganha uns reaisinhos, uma merrequinha. Imagina um empregado trabalhar lá em Minas agora. Meu pensamento vai para Minas. Falei do Nordeste, né? Mas vai para Minas. Um empregado ganhar R$ 350 por mês. Isso é uma forma escrava de agir com os coitados, não? É terrível uma coisa dessa, né? É terrível. Mas existe. A gente viu aí aquela senhora que por tantos anos trabalhava em troca de comida e roupa e não podia nem sair de casa. Ficava presa dentro de casa. Até que uma vizinha foi a sua âncora da salvação. Foi a sua âncora. E ela se livrou da situação e os seus algozes foram justiçados. Quer dizer, a justiça foi feita e eles pagaram pelo que fizeram com essa coitada. Mas, voltando a nossa atenção para ao que Paulo fala sobre os crentes da sua época, tudo isso que eu falei só para voltar aos crentes da época de Paulo, homens, mulheres que se convertiam e eram donos de escravos. Aí Paulo dá uma recomendação, uma orientaçãozinha de leve para eles. E ele fala o seguinte: Senhores, a vossos servos fazei o que for de justiça e equidade. Equidade, essa palavra é muito, muito forte, né? Equidade. Ela tem a ver com a imparcialidade. Infelizmente, aquilo que é correto, aquilo que é justo, tem passado longe dos patrões de hoje, que trata
seus empregados como verdadeiros escravos. Salário, começar pelo salário que pagam. E o tratamento. E a relação interpessoal com eles. Que situação. Que situação. Ainda vem dizer que vão para o céu. Ainda vão dizer que vão para o céu. Esses dias o Lula, com uns comentários lá, falando sobre lá, se defendendo a questão do salário mínimo, ele falou, olha, uma situação dessa, se eu agisse assim, eu nem vou para o céu. Eu vou para o purgatório. Coitado, está tão longe da realidade, né? Essa foi a cultura que passou para ele. Purgatório, que purgatório. Existe apenas céu e inferno. E é para lá que vão os mentirosos. Marcos não, João 8,44 diz que ele é o pai da mentira, ele é mentiroso e pai da mentira. Então é para lá que vai o pai da mentira e todos os seus filhos. Vós tendes por pai o diabo, porque vive pecando e mentindo. Quando ele fala mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas então ele falava isso, né? Vamos pro purgatório. Que purgatório? Existe céu e inferno. Jesus disse, não tem mais o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, é inferno, não é purgatório. Mas então irão para lá aqueles que não se arrependem, né? É um pecado que leva para o inferno. O seu tratamento com o próximo, aquele que está sob sua responsabilidade com o subalterno, né? Então, é um pecado assim como a calúnia é um pecado. Lá em 1 Coríntios 6, 9 a 11, Paulo fala de mentirosos que não herdarão o reino dos céus, de bêbados que não herdarão o reino dos céus, mas fala ali dos caluniadores, fofoqueiros. Fofoqueiro que quase, na igreja quase não tem, né? Mas, então Paulo, ele fala, senhores, a vossos servos fazei o que for de justiça e equidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Então, você tem um Senhor no céu. Se comporte como alguém que está debaixo de uma autoridade. Faça justiça aos que estão à sua volta. Seja bom. Seja generoso. Seja generoso. E pague um salário de acordo. Não precisa ser demais, mas de acordo, né? Para que ele viva uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida que ele viva alegre. É só quer uma equipe trabalhando a todo vapor, com todo esforço, com todo empenho, com toda empolgação. Seja justo com ela no salário, para você ver. Fica aí fazendo terapia, indo pro meio do mato, para participar de rituais, para desestressar. Não, isso aí não resolve nada. E aí não paga nada não dá um salário de acordo para o empregado, nem nada. Só chama lá os coaches da vida para fazer palestras para levantar o moral, né? Não resolve. O que resolve é você ser justo, praticar a equidade, ser imparcial. Que o Senhor tenha misericórdia de você, que você se liberte daquilo que é pernicioso para com o próximo e se entregue a Ele como Senhor da sua vida.
É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.